Round 6 é um fenômeno na Netflix, uma série incrível onde podemos tirar muitas lições pra vida. Não por ela ser bonita, mas porque ela traz o pior lado do ser humano. E te garanto que existem lições, coisas que talvez você não tenha percebido, que pode mudar um pouco sua visão de mundo. E vou trazer hoje o que eu aprendi tanto no lado financeiro quanto lições para passar pros meus filhos com essa série. Mas vou dar um lado totalmente diferente do que você viu, ok? Só uma coisinha. Eu estava olhando e tem algumas pessoas que estão assistindo os vídeos do canal e não são inscritas. Só dá uma olhadinha aqui embaixo para conferir e ver se você já se inscreveu no canal. Pois aqui, como eu sempre falo, tem o melhor conteúdo sobre finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais, nota 10. Round 6 é oficialmente a série de maior audiência da história da Netflix. A recordista anterior era Bridgerton, que foi vista por 82 bilhões de contas nos primeiros dias deste ano. Já a série sul-coreana foi assistida por 111 milhões de lares. O programa é atualmente a série número 1 nas listas das mais assistidas da plataforma, em 94 países ao redor do mundo, também se tornando o primeiro sul-coreano a se tornar o mais sincronizado nos Estados Unidos. Por ter essa audiência gigantesca, Round 6 é uma da qual muitas pessoas estão interpretando de diversas formas, mas principalmente com uma crítica ao mundo em que vivemos, onde os ricos são os vilões e os pobres são os mocinhos. E particularmente acho essa análise perigosa. Por isso, decidi trazer a minha visão desta série. O que ela pode nos mostrar e quais os aprendizados que podemos tirar para as nossas vidas e para a vida das nossas crianças, ok? Para quem não assistiu, vou acabar dando alguns spoilers e sinto muito. Round 6 ou Round 6 começa mostrando algumas crianças brincando de um jogo chamado Lula, um jogo coreano infantil nem um pouco pedagógico, onde aparece o ator principal ganhando dos seus amiguinhos. Logo depois, mostra ele mais velho pedindo dinheiro para sua mãe, mostrando que sua vida está indo de mal a pior. Ele tem uma filha pequena que mora com a mãe e outro marido, e nem dinheiro para dar um presente de aniversário para sua filha ele tem. Uma curiosidade da série é que o autor terminou de escrever essa série no final de 2007. Ele teve essa ideia porque estava totalmente endividado, mas quando ele apresentou o roteiro, ela não foi aceita por ser muito forte. Foi por isso que o autor escreveu a questão dos personagens estarem em situação difícil financeiramente, pois o protagonista da série não tinha mais nada, perdeu a família, era sustentado ainda pela sua mãe que trabalhava duro para isso, estava devendo para um agiota no qual obrigou ele a assinar um contrato abrindo mão dos seus órgãos, olha só, como um rim e o olho direito, caso ele não lhe pagasse no próximo mês. Forte, não é mesmo? Mas calma, que isso acontece só nos primeiros minutos da série. Ela vai ficar mais pesada um pouco mais pra frente. Então, aqui é onde eu preciso dizer que você, papai ou mamãe que tem filhos, precisa tomar o maior cuidado, pois já tem muitos canais fazendo algumas brincadeiras sobre essa série. Canais infantis, onde as brincadeiras podem ser inofensivas, mas estão despertando a curiosidade das crianças em assistir o Round 6. Fiquem de olho para que os seus filhos não entrem no seu perfil para assistirem essa série, ok? Voltando, o autor da série dá um foco grande em até onde o ser humano pode chegar com a falta de dinheiro. No caso, o protagonista, o motivo é por causa do vício que ele tem por corrida de cavalos. Ele e mais centenas de pessoas são convidados para um jogo onde eles podem ficar multimilionários. E todos os participantes estão na mesma condição financeira, ou seja, no fundo do poço. E é neste momento onde começam os questionamentos, as nossas próprias reflexões assistindo o Round 6. A primeira delas é: até que ponto os seres humanos vão para ficarem extremamente ricos? Na série Round 6, todos os participantes estão vestidos com um uniforme verde, e cada um deixa de ser um indivíduo com um nome próprio e se torna um número, no qual está escrito nos seus uniformes, desde o número 001 até o número 456. Mostrando quantas pessoas entraram no jogo. Aliás, para quem assistiu a série inteira, vai entender que não são exatamente 456 participantes. Mas enfim. Então, aparecem pessoas com uniforme rosa, que serão os organizadores dos jogos, ou os soldados, como eles se referem na série. Todos eles têm símbolos nas máscaras. Para quem joga videogame, tenho certeza que relacionou com os botões do PlayStation.
Mas não foi confirmado nenhuma relação com o videogame, ok? Na verdade, os símbolos fazem referência ao alfabeto coreano, no qual o título original da série é escrito. Especificamente, a letra O é o círculo, o J é o triângulo e a letra M é o quadrado. Ao combinar essas três letras, obtemos OJM, que aparece na palavra Ojinjeongang, abreviação de jogo de Lula em coreano. Gostou do meu coreano? E isso esteve em evidência desde a abertura de Round 6, em que os símbolos se unem para completar o nome da atração da Netflix em coreano. Vale lembrar também que, na série, estes símbolos são essenciais para a hierarquização de funções entre os mascarados, no qual o quadrado representa o coordenador e os demais são os subordinados, que cumprem as funções mais difíceis, como carregar caixões e recolher jogadores mortos no chão. Todos os soldados com o círculo na máscara são os responsáveis pelos serviços braçais, assim como parte da limpeza, comida e retirada dos corpos. Os que têm um triângulo na máscara são os protetores, eles sempre estão armados. E os que tinham um quadrado na máscara são os comandantes, tomam conta da equipe e dos participantes. Uma curiosidade, de acordo com o autor da série, foi escolhido a cor rosa para os organizadores porque na tabela de cores é ao contrário da cor verde, para mostrar que eles estavam em lados opostos. Ele precisou falar sobre isso porque tiveram pessoas dizendo que ele tinha copiado o uniforme da série La Casa de Papel, mas realmente não faz sentido algum. São esses comandantes que dizem para eles como vai funcionar o jogo. 6 brincadeiras. Quem conseguir passar por esses 6 rounds, ou essas 6 fases, vai ganhar o porco gigante transparente de dinheiro, com mais de 200 milhões em dinheiro vivo. Imagina uma pessoa que está desesperada por falta de dinheiro, de repente aparece uma oportunidade dessas. E aqui vamos falar alguns comparativos com a nossa realidade. Percebe o quanto é fácil manipular ou agir de má fé com pessoas que estão no fundo do poço? Para quem assistiu à série, sabe que as provas são valendo a vida. Por isso, podemos pensar, eu nunca entraria num jogo ou algo parecido com isso por causa de grana. Mas quantas coisas as pessoas não fazem para conseguir dinheiro? Quando se está em uma entrevista de emprego, por exemplo, muitas empresas fazem diversas gincanas com os candidatos para escolher um único candidato. Ah, mas Vitor, onde você quer chegar com isso? Eu sei que em uma entrevista de emprego não morre ninguém, entretanto, passamos as nossas vidas nos preparando para essas provas, onde claramente não pode te matar, mas pode mudar com certeza a sua vida. Pense também nos jovens de algumas comunidades, vendo sua família na miséria e são convidados a só avisar os traficantes quando a polícia está subindo no morro. Você vai ganhar tudo isso. Entretanto, nós sabemos que aceitar algo assim dificilmente terá volta, e foi o que os participantes da série descobriram. A série nos faz pensar, se isso acontecesse na vida real, se realmente houvesse jogos desse tipo, será que existiriam pessoas que gostariam de jogar? O que você acha? Deixa aqui a sua resposta nos comentários. No primeiro round, a brincadeira era simples. A brincadeira se chamava Batatinha 1, 2, 3. Talvez até você já tenha brincado quando era criança. Na série, aparecia uma boneca que ficava de costas para os participantes e falava Batatinha 1, 2, 3 e se virava para os participantes. Quem se mexesse, ao invés de sair do jogo, como acontece na brincadeira, simplesmente era morto a sangue frio pelas pessoas com as roupas rosas. Então, neste primeiro momento, morrem muitas pessoas, pois a reação natural, o instinto humano, é correr e voltar para a entrada. Só aqueles que entenderam que a partir daquele momento não tinha mais volta, tiveram uma chance de sobreviver. Ou vai para frente e tenta ficar absolutamente imóvel quando a boneca virava, ou morreria. E neste ponto foi feita uma peneira para tirar os mais fracos. E aqui não quero dizer em força física, e sim mental. Agora, eles já sabiam como funcionavam as regras, e a partir daqui já consegui tirar diversas lições com essa série, tanto para mim quanto para os meus filhos. Então, vamos lá. Primeira lição. O dinheiro pode não ser tão importante, mas a falta dele pode ser fatal. Por isso, dedique-se uns minutinhos do seu dia ou da sua semana para se educar e educar os seus filhos financeiramente. Então, se torne um inscrito aqui do canal, dá um like, né? E de outros que falam sobre finanças para os filhos. Garanto que vai te ajudar muito. Segunda lição. Nunca participe de um jogo antes de conhecer totalmente as regras. Nós brasileiros temos a terrível mania de jogar algo sem realmente conhecer todas as regras. E como diz Francis Bacon,
O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Um exemplo básico são pessoas iniciando no mundo dos investimentos, porém já começam a investir sem conhecer todas as regras. Qual é a chance disso dar certo? Responde aqui nos comentários. Uma dica para você ajudar os seus filhos sobre isso é: vai jogar aquele jogo com os filhos? Crie o hábito de sempre ler o manual de instruções, mesmo se você já souber as regras. Isso porque quando eles forem adultos, inconscientemente, vão ler muito bem os contratos na hora de fazer um grande negócio. Pegou a visão? Bom, eu parei no primeiro round da série. E, se não estou enganado, este é o primeiro episódio do Round 6. Vamos continuar na série. No momento em que eles descobrem como era realmente os jogos, tipo vida ou morte, eles decidem, por meio de uma votação, voltarem para casa. O nome desse episódio é Inferno. Talvez você já deve saber o porquê. Quando eles voltam para casa, eles percebem o quanto estão ferrados por causa das dívidas. E foi por isso que os organizadores dos jogos deixaram eles voltarem para casa, porque sabiam que iam perceber que estavam sem saída. Vamos para uma terceira lição. Não adianta fugir, pois o problema sempre vai estar te esperando quando você voltar. Sabe aquele momento que bate uma vontade de jogar tudo pro alto e fugir dos problemas? Pois é, por mais tentador que seja fugir, lembre-se que isso não vai fazer os seus problemas sumirem. Então, respire fundo, encare os problemas de frente, ok? Voltando na série, o Shin-Woo, personagem principal, descobre que sua mãe tem uma doença e precisa de um tratamento. Mas como ele perdeu o dinheiro do plano de saúde apostando nos cavalos, ela não pode fazer o tratamento. A mesma coisa com todos os participantes, ou pelo menos a maioria. Eles percebem que estão sem saída. E eu quero fazer uma outra comparação com a vida real. Quando a pessoa está endividada, ela começa a ficar desesperada, isso é natural. A primeira coisa é analisar todos os gastos, olhar onde dá para cortar, pensar como aumentar os seus ganhos. Mas a partir do momento que ela vê o crédito disponível no banco para um empréstimo pessoal, ela nem olha para saber quanto vai pagar de juros. Pensa que é a última opção que ela tem. Ou seja, voltando para a série, eles voltam para o jogo, porque pensam que não tem saída. Existem muitos detalhes na série que eu não vou poder falar nesse vídeo, vamos nos atentar só aos jogos a partir de agora, ok? O segundo jogo é o Colmeia de Açúcar. Eles recebem uma latinha com uma espécie de biscoito feito de açúcar queimado. No biscoito existem 4 formas de desenho: triângulo, círculo, guarda-chuva e estrela. Quem conseguir fazer o contorno do desenho certinho sem quebrar o desenho, passa de fase. Nesse jogo tem uma cena meio cômica e de duplo sentido, no qual eles começam a lamber o biscoito na tentativa de derreter ele. Mas a forma com que eles fazem isso é muito engraçado. Gostaria de levantar uma questão. Por que o jogador que era amigo do Shin-Woo não contou para os amigos que ele sabia qual era o tipo do jogo, que ele já imaginava do que se tratava? E sim, na série conseguimos perceber que ele era muito inteligente, já sabia do que se tratava o jogo e ficou encarregado de ajudar os amigos a descobrirem antecipadamente qual seria o round para que eles tivessem mais chances de chegarem vivos no final. Mas isso não aconteceu. Ele acabou falando que não sabia qual seria o jogo, escolheu o formato mais fácil para ele, que no caso era o triângulo, e deixou que os seus amigos escolhessem os formatos mais difíceis. Por que ele fez isso? Essa eu não vou falar, ok? Queria que vocês respondessem aqui nos comentários. Vamos ver se vocês vão acertar. Vou dar um coração na resposta certa, ou nas respostas certas, ok? Logo após esse jogo, quando apagarem as luzes, os participantes que sobreviveram começaram a matar uns aos outros por causa de uma briga na refeição. Neste momento, cria-se grupos para tentar ajudar. E aqui tive uma outra reflexão. Sempre queremos escolher lados, estamos sempre buscando o bonzinho para torcer e julgar os vilões, mesmo sabendo que ninguém é santo. Nossa mente está programada para buscar algo bom em alguém para justificar o porquê estamos torcendo para elas. Mas será que no Round 6 existem os mocinhos? E por que o ser humano tem essa necessidade de escolher um lado? Isso em tudo, na série, no esporte, na política, etc. Isso é bom para algumas coisas, mas para outras perdemos imparcialidade, nos fazendo tomar decisões ruins. No terceiro jogo da série é o famoso cabo de guerra. Porém, eles formam um time mais fraco em questão de força física, com 3 mulheres, um senhor idoso e 6 homens.
contra um outro time composto apenas de homens fortes. Mas aqui temos uma aula de diversidade, mostrando que com a estratégia certa, mesmo um jogo de força, os mais fracos podem vencer, mostrando quão importante é não julgar o livro pela capa, e que muitas vezes, de forma mental, a inteligência, a estratégia pode ser muito mais útil do que a força física do corpo. Quarto round, eles precisam se juntar em dupla agora, mas descobrem quando começa o jogo que precisarão jogar um contra o outro. Então, neste momento é o mais dramático da série, porque aqui já nos apegamos aos personagens, já temos nossas preferências e queremos que os nossos favoritos cheguem vivos até o fim do jogo. Mas isso se torna impossível, já que eles escolheram seus pares por afinidade, escolheram jogar com quem gostavam e perceberam que apenas um dos dois continuará vivo após o jogo, e que se escolher vencer e viver, também escolherá ver um amigo morrer. As duas meninas que decidem se conhecer de verdade antes de jogar, o protagonista Shinru, que acaba tendo que trapacear contra o senhor. Agora me diga, como seria a sua reação nesse momento? O trecho mais triste da série é saber que o casal teve que jogar um contra o outro e o marido ganha, assim matando, a própria esposa. Neste momento eu pensei, como um cara pode matar a própria esposa? Mas vemos depois que ele não aguenta e se mata. Quantos questionamentos e quantas reflexões essa série traz. Teria que fazer uns 3 vídeos para falar sobre todas elas. Que série incrível! Vamos para o quinto round, a quinta brincadeira. Neste momento chega os VIPs, os poderosos, os ricos que estão patrocinando esses jogos, que investem muito dinheiro e se divertem às custas das vidas dos jogadores. Todos eles chegam de máscara de bichos completamente trabalhado em ouro, e vendo essas pessoas, nos sentimos enojados. Como pode um ser humano fazer isso? Algo que naturalmente vem às nossas cabeças. E neste momento é aquele que pensamos, os ricos são os vilões e os pobres são os mocinhos. Mas a questão é muito mais profunda, porque não podemos generalizar que todos os ricos são assim e que todos os pobres são os mocinhos. Bom, depois eu falo um pouco mais sobre isso. O quinto jogo é a Ponte de Cristal, no qual os jogadores têm 2 blocos de vidros para pular em cada jogada. Só que um vidro é temperado, que aguenta o peso deles, e o outro não. Neste momento, só ficam 3 dos mocinhos da série, e eles são os 3 últimos da fila. E é nesse momento que a série deixa qualquer um tenso, já que todos os outros personagens acabam morrendo, ficando apenas os 3. Depois de um jantar que os 3 tiveram, o amigo do Shinru mata a menina, sobrando só ele e o Shinru para o último jogo. O ponto que os 2 amigos de infância precisarão jogar juntos, um contra o outro. A vontade do Shinru é que os 2 vençam e que os 2 possam sair vivos, dividindo o dinheiro. Mas o seu amigo não deseja isso. Desde o começo da série, ele demonstra uma ganância que vai muito além de qualquer amizade, de qualquer empatia ou relacionamento. Ele quer sair vivo do jogo e com todo o dinheiro, custe o que custar. Sexto round, o jogo da Lula. Aquele jogo que aparece no começo, quando o Shinru jogava com ele. Lembra que eu disse que esse jogo não é nada pedagógico? Pois para ganhar, você tem que empurrar o adversário para fora do campo e chegar até o triângulo. Enfim, era lógico que os 2 iam brigar até a morte, mas como o Shinru conseguiria matar ou deixar que matassem o seu amigo? E é aí que ele diz que quer desistir do jogo, mesmo saindo sem nada. Neste momento, o seu amigo se mata para impedir que o jogo acabasse dessa forma, pedindo para Shinru ajudar a sua mãe. Não vou dizer exatamente o que vai acontecer no final, mas daqui podemos fazer as últimas reflexões. O Shinru recebe o dinheiro, mas por muito tempo ele não consegue usar. E por quê? O primeiro fator é emocional, porque ele se sentiu culpado por tudo isso. Com certeza, uma pessoa comum sairia de uma experiência assim com muitos traumas, medos, arrependimentos, com muita culpa, já que percebe que para viver precisou que muitas outras pessoas morressem e que entrou naquele jogo por livre escolha. Mas quando ele chegou em casa, percebeu que não tinha motivos para tanto dinheiro. Não era isso que ele precisava. Muitas pessoas querem ter muito dinheiro pensando que isso vai resolver os seus problemas. Mas aqui está o grande segredo. O dinheiro não serve para te fazer feliz, e sim para potencializar o que está dentro de você. Se você não está bem psicologicamente, não conseguirá desfrutar das coisas boas que o dinheiro pode te trazer. Na verdade, nada vai fazer você se sentir melhor.
Então, aqui vai um outro aprendizado. Tenha sempre um propósito, ou seu porquê. Na série é muito claro que quase todos eles queriam dinheiro, porque não tinha recursos financeiros, e também por causa das dívidas. Todos estavam no fundo do poço, então, inconscientemente, estavam lá para o tudo ou nada, mas com o pensamento, se eu morrer, tudo bem, minha vida já está uma bosta mesmo. Ou seja, já entraram perdendo. Como diz o nosso guru financeiro Gustavo Cerbasi, nascer pobre não é questão de escolha, morrer pobre sim. Ou seja, se tornar uma pessoa próspera ou muito rica é sim uma escolha, mas você precisa entender que para conseguir é preciso ter um propósito muito forte, querer muito entender bem o seu porquê, pois quem não tem isso muito bem definido vai se entregar na hora das dificuldades. Ao contrário daquela pessoa que sofre o pão que o diabo amassou, mas continua firme com o seu negócio, o seu empreendimento, os seus investimentos. Mais uma dica. Se o seu filho ou sua filha um dia te disser que tem um sonho de se tornar rico quando crescer, faça entender o porquê, o real propósito, pois assim eles vão encontrar a resiliência necessária para alcançar. Penso que se a maioria daqueles jogadores tivessem uma família estruturada ou tivessem outros objetivos, sonhos, propósitos realmente verdadeiros, não teriam entrado nesse jogo, pois existem valores que são inegociáveis, existem propósitos que nós sabemos que são a nossa missão de vida. Muitos ali tinham parentes, pessoas que dependiam deles, mas dependiam deles fisicamente, seja pobre ou rico, e não necessariamente do dinheiro que eles poderiam proporcionar, mas a vontade de enriquecer foi maior do que tudo isso. Tenha propósitos, valores, uma missão de vida que seja muito maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer situação ou bem material. Mas, como eu sempre digo, esta é só a minha opinião, quero saber o que você achou da série, quais os aprendizados que você teve. E compartilhe aqui com o máximo de pessoas que puder, não se esqueça do like e de se inscrever no canal, ok? Então, até o próximo vídeo.